Bom, agora vamos pegar o embalo, né, e responder a questão número 6, né? Um sistema de vasos comunicantes possui formato cilíndrico com seção reta de diâmetro D. Então ele está falando desse daqui, né? Esses dois. Muito bem. Em seu interior encontram-se dois líquidos immiscíveis A e B, de densidades ρA e ρB, respectivamente. As alturas HA e HB são medidas a partir da superfície de separação entre os dois líquidos, né, na interface. Ok. Conforme indica a figura A. Um recipiente cilíndrico cuja seção reta possui diâmetro D' igual a D sobre 2. Interessante. Ele está dizendo o quê? Ele está chamando o diâmetro do cilindro pequeno de D'. Ele está dizendo que D' é igual ao diâmetro grandão, que ele chamou de D, ó, dividido por 2. Então, um é a metade do outro. O diâmetro do cilindro pequeno é a metade do diâmetro do cilindro grande, né? Muito bem. Contém certo volume de líquido A, atingindo também uma altura HA. Atingindo uma altura também HA. Então, essa altura aqui, ó, HA, é igual a essa altura. Não é isso? Muito bem. Acima do fundo do recipiente, conforme a figura indica a figura B. Esse volume de líquido é, então, entornado completamente sobre o líquido A do sistema de vasos comunicantes. Ao atingir o equilíbrio, pode-se afirmar que o líquido B se eleva acima da superfície de separação a uma nova altura H, dada por... Então, todas as respostas aqui, ó, é em função de HB, né? A nova altura H do lado B. Muito bem. Quando ele também entornar o líquido A no tubo grandão, também vai ter uma nova altura HA, né? H zona A. Bom, ok. Primeiro eu quero analisar o sistema antes de entornar, né? Antes de entornar. O que acontece, né? Aqui dentro está cheio de ar. Tem uma pressãozinha atmosférica, né? Então quer dizer o quê? Que a pressão, ele tá dizendo aqui que nesse ponto, né, na interface, nesse mesmo ponto, as pressões são iguais, né? Ele quer dizer justamente nesse ponto aí, as pressões são iguais. A pressão em A e em B são iguais. Então essa é a lei, né? A pressão naquele ponto no líquido A, né, na interface, é justamente a mesma pressão do outro lado, né? Eu vou ter o quê? Em PA, eu vou ter a pressão atmosférica, né? Mas vai ter também o próprio líquido, né? Todo o líquido acima daquele ponto, né? Ele está dizendo aqui que nesse ponto você tem a pressão atmosférica e esse líquido, né? Esse líquido aí também gera né, uma pressão naquele ponto. Então, o que é que esse líquido tem? Quais são os parâmetros desse líquido, né? Ele tem o quê? Ele tem a densidade do líquido. Depende da pressão, né? A pressão nesse caso vai depender da densidade do líquido, que é o líquido A, vezes a gravidade, né? Você tem a gravidade e a altura que aquele ponto está abaixo do líquido, né? Então, e a pressão no ponto B, né? A pressão no ponto B. A pressão no ponto B é a mesma coisa, vai ter uma pressão atmosférica, né? Mais a densidade do líquido de B, vezes a gravidade, vezes a altura de B, que é isso aqui, né? Muito bem, quando eu igualar essas duas equações, eu posso cortar as duas pressões atmosféricas, que são iguais, e também a gravidade, que são iguais. O que me resta apenas estes termos aí, né, que são os termos individuais, PA, HA, PB e HB. Rho quer dizer Rho, né, P e ρB
vezes HB. Ok. Pelo menos esse é o sistema de equilíbrio antes de eu entornar o novo líquido, né? Então a gente estudou o equilíbrio antes. Agora vamos ver o que é que acontece depois, né? Depois de entornar. Eu tenho o quê? Vamos analisar isso aqui de perto, certo? Eu vou desenhar aqui somente esta seçãozinha aqui, ok? Ó, somente essa seçãozinha. Não vou desenhar o trambei todo, não. Beleza? É só para vocês verem. Aqui abaixo eu tenho o líquido B, certo? Aqui abaixo eu tenho o líquido B. Ele vai se estende lá para a direita, enfim. Eu tenho esse líquido aí, né? Aqui acima eu tenho um líquido A, certo? Eu tenho um líquido A. E ele diz o seguinte, que vai ter um cilindro aí, né? Que ele vai ter exatamente a mesma altura. Olha só. Ele está dizendo que a altura está aqui, HA, é a mesma altura do cilindro pequeno, de HA, né? Agora sim, vocês percebem que, por exemplo, obviamente, quando eu jogar o líquido que está aqui dentro do vaso maior, a altura desse líquido novo vai ser diferente, né? A altura vai ser diferente. Porque, por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui, ela está cheinha, certo? Essencialmente, uma garrafa PET dessa é um cilindro, né? Essencialmente é um cilindro. Digamos aqui que ela tem uma altura de 15 centímetros, por exemplo. A altura desse líquido aqui é 15 centímetros, certo? Mas se eu despejar essa água todinha dentro de uma piscina, vai permanecer essa mesma altura de água? Não vai. Vai ficar talvez até mais fina do que essa caneta, a altura da água todinha na piscina, né? Dependendo da área da piscina, né? O que acontece? Quando eu jogar esse líquido aqui dentro do cilindro maior, vai aparecer uma altura nova, que eu não sei quanto, também de líquido A. Mas ela é menor do que essa primeira, né? Deixa eu desenhar melhorzinho aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó. Essa altura aqui é HA, né? Só que essa altura menorzinha que veio aqui, ele é uma pequena variação também de HA, né? Eu vou chamar aqui de ΔHA. Vamos chamar tudo de A, né? Tudo de A. Você pode também chamar de X ou qualquer outra letra. Eu chamei de ΔHA, porque é uma pequena variação do mesmo líquido, certo? Então, eu chamei de ΔHA, beleza? Vamos aqui pensar, por exemplo, numa relação entre esses dois acontecimentos, né? Essas duas... Nesse acontecimento que eu jogo o líquido dentro do outro recipiente, o volume que está aqui dentro, certo? O volume daqui é o mesmo volume que está aqui, correto? Se lembre no exemplo da garrafa e da piscina, se eu jogar 500 ml dentro da piscina, a altura da água vai ser menor, do líquido vai ser menor, porém já vai ter 500 ml lá dentro, né? A quantidade de líquido não mudou. A quantidade de líquido não mudou. Mudou apenas a área, né? E a altura. O volume continua o mesmo, a quantidade de líquido, né? Então eu tenho que o quê? Que o volume do cilindro pequenininho é igual ao volume do cilindro grandão. Não é isso? Agora a gente vai ter que arranjar, pelo menos achamos uma forma de relacionar uma coisa com a outra. Basta que a gente abra essas equações, tanto do volume pequenininho, do cilindro pequeno, quanto do volume do cilindro grandão. Você relaciona e no final a gente consegue isolar, né, o ΔH ali. Vamos lá. Eu quero que você se atente ao seguinte, que o volume do cilindrinho pequeno é exatamente isso aqui, ó. Certo? É isso aqui.
E o volume do cilindro grande, eu não estou falando disso tudo. Tão pouco disso tudo. Certo? Eu estou querendo comparar apenas o líquido que eu peguei de um lado e despejei no outro. Então, o que eu vou analisar? Exatamente isso aqui, ó. Somente isso ali, esse cilindrozinho pequenininho, achatado, certo? Então, quer dizer o quê? Que o volume do cilindro grandão, eu vou apenas calcular aquele tamanho ali, certo? Somente aquilo ali. Né? Não estou mexendo com mais nada, então eu vou só calcular isso dali. Ok. Vamos dividir aqui, né? Eu vou calcular primeiro aqui desse lado o volume do cilindro pequenininho, beleza? Eu tenho que o quê? O volume, ele é a área da base vezes a altura do cilindro, né? Nesse caso, não vai ser a altura do cilindro mesmo. Como eu estou trabalhando apenas com o líquido, eu vou pegar a altura do líquido. Por que não do cilindro? Porque o líquido ele toma a forma do cilindro, certo? Então, é como se o líquido estivesse em formato de cilindro. Então, eu vou calcular apenas do líquido, que está em formato de cilindro, certo? Cadê aqui em cima, certo? O volume do cilindrinho é o seguinte. A área da base, a base de um cilindro é um círculo, certo? Como é que a gente calcula a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado, não é isso? Vezes a altura. Quem é h no cilindrinho pequeno? Não é h? Então eu vou só colocar lá, ó. Beleza? A área eu chamei de πr ao quadrado e a altura eu chamei de ha, certo? Está aqui embaixo. Vamos continuar aqui embaixo. Eu sei que o que? Preste atenção nessa parte aqui que pode confundir. Ele disse aqui em cima, aqui ó, que o diâmetro do cilindro pequeno ele chamou o quê? De d'. E quem é d'? D' é d sobre 2. Beleza? Isso aqui está no problema. Foi ele que disse. Certo? Então, eu tenho o quê? Que o diâmetro do cilindrinho, ele chamou de quê? De d'. E quem é d'? Foi o que eu disse lá em cima, ó, d sobre 2. Beleza? Beleza? O que é que acontece? O raio do cilindrinho vai ser o diâmetro do cilindrinho, que ele chamou de d', dividido por 2. Só que quem é d'? D' é d sobre 2, certo? É d sobre 2, é isso aqui, ó. Beleza? Eu vou reescrever de outra forma para ficar mais fácil de vocês verem essa divisão aqui, essas frações, né? D' dividido por 2 é a mesma coisa que d' vezes 1 sobre 2, certo? Tudo bem, né? E quem é d'? D' é d sobre 2. Então, eu vou fazer o quê? Jogar isso aqui para cá, né? Para ficar mais fácil. D' é quem? D' é d sobre 2 vezes 1 sobre 2. Temos o quê? Quanto é d vezes 1? É d. E 2 vezes 2 é 4. Beleza? Então, eu tenho que o raio do cilindrinho é, na verdade, já relacionando com o tubo grandão, né? Em termos de tubo grandão, porque d é o diâmetro do tubo grandão. O próprio problema já ajudou a gente nesse quesito. Então, eu tenho que o raio do cilindrinho é o diâmetro dividido por 4, né? Então, vou pegar justamente isso aqui e jogar aqui dentro. Então, o volume do cilindrinho é π vezes... Eu vou deixar em parênteses por quê? Porque ele está elevado ao quadrado, certo? Cuidado. Então, R do cilindrinho é quem? É d sobre 4, vezes HA. O volume do cilindrinho é igual a π vezes... Quanto é d ao quadrado? É d ao quadrado. E quanto é 4 ao quadrado? 16. Muito bem, vezes HA. Então, é isso, né? Eu tenho que o volume do cilindrinho é
π vezes d quadrado sobre 16 vezes HA, ok? Calculamos esse daqui, agora vamos calcular esse outro, né? Então, vou calcular aqui embaixo. Então, o volume do cilindrão é a mesma coisa. É a área da base vezes a altura. A área da base é o quê? É π vezes r ao quadrado. E a altura, se vocês forem ver, eu chamei de ΔHA. Vocês podiam chamar de qualquer outro nome. Eu chamei de ΔHA, né? ΔHA. Beleza. Então, o volume do cilindrão é π vezes... Quem é R? R, o raio, né? Ela é a metade do diâmetro. Como ele chamou o diâmetro do cilindrão apenas de D, então vai ser D sobre 2. Com o quê? Ao quadrado, se lembre disso. Vezes o ΔHA. Beleza? Então, tem o quê? Que o volume do cilindrão é igual a π vezes... Quanto é D ao quadrado? É D quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Vezes o ΔHA. Então, tá certo. Eu tenho o volume de 1. Eita, pia. Eu tenho o volume de 1 e o volume do outro, né? Então, basta que a gente iguale, seguindo essa relação que a gente fundamentou antes, né? Que a gente deduziu antes. Então, eu vou só igualar essas duas equações, né? Vou fazê-la aqui embaixo. Então, tem o quê? O volume do cilindrinho pequeno é aquele que está ali em cima. Então, vai ser o quê? Vai ser π vezes... Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Dá para ver? Dá, botar mais para cá, pronto. Vai ser π vezes d quadrado sobre 16 vezes HA. Show? Igual essa que está aqui embaixo. Aqui, ó. Vezinho, igual que está aqui embaixo, né? Que vai ser só essa partezinha de cá. Então, vai ser π vezes d quadrado sobre 4 delta HA. Ok? Nesse caso aqui, eu já posso cortar os termos semelhantes, né? Aqui é chai, aqui é tome. Aqui é chai chai, aqui é tom tome, na verdade. Pronto, o que sobrou? O que sobrou foi HA, 16, delta HA e 4. Deixa a igualdade ali, né? Sobrou quem? Do lado esquerdo. HA, 16. E desse outro lado, delta HA sobre 4. Como eu queria saber essa alturinha, basta apenas que eu isole isso aqui, não é isso? Então, eu vou isolar aqui. Dá certo de isolar aqui do lado, né? Eu vou passar esse 4 lá para cima multiplicando, né? Então, fica 4 vezes HA sobre 16. Porém, se eu dividir em cima e embaixo por 4, eu vou ter que 4 dividido para 4 dá 1. Não preciso escrever, né? E 16 dividido para 4 dá 4. Né? Então, eu tenho que o quê? Delta HA é igual a HA sobre 4. Né? Então, eu tenho que essa alturinha aqui, ela é igual a HA sobre 4. É bom que já deixa tudo em termos de HA, né? Pois bem, só que vocês concordam que agora ele tem uma nova altura? Que agora, já que eu despejei, né? O líquido A tem uma nova altura, que eu vou chamar... Vou fazer até aqui para cá, para esse lado. É uma bagunça. Vou chamar de HA. Hzão A, uma nova altura de A, né? Que ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a HA, que já tinha antes, mais o líquido que eu despejei, né? Mais o líquido que eu despejei, que era ΔHA, que a gente descobriu, aqui, ó, calculou, que é HA sobre 4, né? Que é fração simples, né? Denominadores, né?
Dá para fazer mais fácil aqui, por exemplo, se eu multiplicar... Se eu fizer isso aqui, né? Multiplicar por 1, porque 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu estou só multiplicando por 1. Né? Isso aqui é para adiantar as coisas. Porque aqui eu deixo os dois denominadores iguais, então eu posso somar os numeradores. Não é isso? Então, fica o quê? 4HA mais HA. Quando não tem nada do lado esquerdo, é como se tivesse 1. Então, fica o quê? Fica 5HA sobre 4. Né? Então, tenho que a nova altura é 5HA sobre 4. Beleza, show de bola. Já que nós temos agora a nova altura depois que ele despejou o líquido, agora a gente pode se concentrar do lado B, né? A gente pode se concentrar exatamente aqui. Deixa eu ver aqui o tempo da gravação. Eita! Pai, eu fico pensando, como é que essas bancas colocam uma questão desse nível, com tanto detalhe, para você fazer em tipo 3, 4, 5 minutos? Você tem que estar muito treinado mesmo, para resolver uma questão dessa num tempo tão pequeno. Sendo bem sincero. Bom, voltando aqui. Antes de entornar, a gente tinha achado o quê? A gente tinha achado isso aqui, né? Agora, como é que está a situação depois que a gente entornou? Qual é a nova altura, né, de cada um dos lados? Vamos ver, né? A gente ainda está depois de entornar, né? Então, vou escrever aqui embaixo, né? Digamos que tem uma separaçãozinha aqui e tal. Novamente, se você for pegar a nova altura, né? Digamos aqui, eu tenho os dois líquidos novos aqui, né? Se for pegar a mesma altura do líquido B, fazer assim. Pronto, isso aqui. E embaixo é outro líquido, né? O líquido B. E aqui em cima o líquido A. Pronto. Coisa linda, desenho perfeito. Então, nessa mesma altura, eu tenho que nesse ponto e nesse ponto as pressões são iguais. É que nem no carro de cima, certo? Só que agora, depois que ele entornou, eu quero saber as novas alturas, né? Aliás, de HA eu já descobri. Vamos ver em HB. A pressão do ponto A, que é esse pontinho aqui, é igual à pressão do ponto B. Agora vamos ver como é que está agora. Certo? Vou escrever devagarzinho. Sabemos que a pressão atmosférica, como lá em cima, assim como a gravidade, vão ser cortadas. Eu vou adiantar, certo? Vai ser a densidade de A vezes a altura de A. Beleza? A altura de A. Que vai ser a nova altura, que eu chamei de Hzão. Igual. E a pressão no ponto B vai ser ρB, que é a densidade do líquido B, que está acima do ponto, né, do ponto B, vezes H, que chamou só de Hzão, né? Posso chamar de HB também, Hzão B, mas aqui ele só chamou de H, né? Então vamos seguir o padrão do problema, né? Então temos aí. Agora a gente pode começar a expandir isso aqui, né? Pode começar a expandir. Bora lá. Eu tenho que ρA vezes HA. Quem é HA? Acabei de calcular. Cadê? Tá aqui, ó. 5 sobre 4HA. Vai ser o quê? 5 sobre 4HA. Né? Igual a ρB vezes H. Não é isto? O que podemos fazer aqui? Olha só, preste atenção. Uma estratégia, uma criatividade. Eu vou só reordenar. Aqui, ó, ρA vezes HA. Isso aqui, tudo, ele está multiplicando 5 quartos, né? 5 sobre 4, igual a ρB vezes H. Beleza? Eu quero que vocês se atenham ao seguinte, que eu disse que era para a gente ficar ligado desde o início. Todas as respostas estão em termos, em função, né, de HB, certo? Então tem que achar uma forma de tirar todos aqueles HA e trocar por HB.
né? Só que é o seguinte, eu tenho esse desgramado aqui, ó, né? Eu tenho esses desgramados aqui. Eu tenho ρA vezes HA, né? Como é que eu transformo isso em termos de HB? Simples, a gente achou uma lei antes, que era isso aqui, ó. ρA vezes HA é igual a ρB HB. Quer dizer o quê? É tanto sobe e desce, né? Lá ele. Quer dizer que... vou botar aqui do lado. Quer dizer o quê? Justamente o que é óbvio. ρHA é igual a ρB HB. HB. Então, eu posso simplesmente substituir aqui, ó. Vai ficar ρB vezes HB, né, ó, multiplicando por 5 quartos, igual ρB vezes H. Aí o que acontece? Termos iguais, né, estão multiplicando em ambos os lados. Posso cortar ρB com ρB, né? Posso cortar ρB com ρB. O que me sobra? Me sobrar apenas esses termos aqui, ó. Vou até escrever de uma forma diferente. Vou colocar o número ao lado esquerdo, HB, igual a nova altura. Pronto, achamos a resposta, é isso aqui. Né? Justamente isso aí. Então, temos que H é igual a 5 quartos de HB. Né? Temos essa resposta lá. Temos aqui a letra A. Muito bem. Terminamos a questão. Foi tempo, viu? Rapaz, uma questãozinha dessa é complicada no meio de uma prova. Essa prova é longa. Ela tem mais de 30 questões. Mas é isso aí, né? Pois bem, 2 questõezinhas por semana. Um dia a gente termina. Pronto, até a próxima.